Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. 107 do Sefer Barri. Qual é o significado do versículo de Números 6, 24 ao 26? Vamos olhar aqui. Números 6, 24. Aqui a gente tem, na verdade, a benção araônica, né? Essa é aquela que a gente sempre faz, o Evarer, Adonai, Vesmereha, Yair, Adonai, Panaveleha, e aqui por diante, né? Vaishem, Shalom. Então começa a falar aqui, olha, que Deus conceda o favor divino. É essa parte que está falando lá do Sefer Barri, aqui no livro de Números. Ele diz o seguinte: que Deus, Yud-Heh-Vav-Heh, te abençoe e te guarde, que Deus, Yud-Heh, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e seja benigno, que Deus, Yud-Heh-Vav-Heh, te mostre o seu rosto e conceda paz. Quando a gente fala sobre os estudos da Torá, a gente sempre deve ter a noção de que quando está falando aqui esse versículo, e você está estudando a Torá, você vai ter que prestar atenção que nesse versículo da Torá, do 25 ao 26, está vendo aqui? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ele tem codificado exatamente 3 vezes o nome Adonai. Então você tem aqui, ó. Então quando a gente faz a bênção araônica, eu tenho a primeiro nome sagrado, depois tenho mais outra vez o nome sagrado aqui, ó, embaixo. Aqui embaixo eu tenho outra vez o nome sagrado. E eu vou ter também 13 iudins que eu vou acender quando eu estiver fazendo a bênção araônica, que vai estar codificado. Eu tenho 13 letras iudes que são, na verdade, a mesma guimatria da palavra Sinai. Essa palavra Sinai, ela é gravada 13 vezes. Então, veja lá. Tá vendo? Quando eu chego lá, que eu vou fazer a bênção, o que eu faço? Eu tenho que ter a concentração mental de acender a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, isso rápido, a quinta, a sexta, e acender todas as letras iudinho. O cérebro tem que ser muito rápido para fazer isso. Enquanto eu faço a bênção araônica, se eu não fizer isso, eu não ativei. Agora, o que nós devemos prestar atenção aqui? Que não haveria motivo de ser assim, de ter esses 13 iudim, de ter esses 3 nomes do Eterno codificado, não fosse necessário fazer esse tipo de pensamento, esse tipo de meditação. Então, é por isso que tem que se ter muito cuidado com essas coisas. Agora sim que a gente descobriu lá no texto judaico, não é? A gente tem que ter habilidade para descobrir isso no texto judaico, porque se nós só lêssemos aqui, não teria sentido nenhum. Falar que lá tem codificado e você não pudesse ver com seus olhos. Agora que você viu, né, ouviu, e provavelmente você está anotando ou tirando print, você vai lá na sua Torá e ou você compra um papelzinho, tem gente que não gosta de escrever na Torá, mas pode escrever na Torá, só não pode escrever na Torá escrita. Então você bota lá marcado sobre essas coisas, porque
Quando você precisar dessa informação, está lá no seu livro. Isso que é montar um estudo, não é, de supremacia, para que você possa, amanhã ou depois, ter essa Torá bem gravada dentro de você. Veja, então, Deus, Adonai te abençoe e te guarde. Que Hashem, Adonai, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e seja benigno. Que Deus, Adonai, te mostre o seu rosto e te conceda shalom. Aqui ele manda a gente ir no versículo 108, tá vendo aqui? Então, a gente vai conferir aqui no item 108. Então, veja aqui, no 108 ele manda aqui, isso é a bênção sacerdotal. Então, ele está explicando que aquela é a bênção sacerdotal, exatamente a bênção que a gente sempre faz, ou algumas vezes nós fazemos nos finais das nossas aulas. Esse é o nome escrito do santo e abençoado. É o nome que contém 12 letras, conforme está escrito. Está vendo? Então, o que o texto está me mostrando aqui? Que quando eu leio a bênção araônica, eu escaneio essas 12 letras, eu estou escaneando 3 vezes o nome Yud Kei Vav Kei e estou acendendo 3 vezes a letra Yud, 3 vezes a letra Vav e 6 vezes a letra Re. Então, veja, por que eu estou fazendo isso? Para que eu possa fazer com que essas letras entrem no meu Da'at e elas possam fazer uma transformação. Vamos comparar. Algumas pessoas falam que na Índia eles fazem meditações. Não são com essas letras. Então, os chakras, os tantras e tudo aquilo não tem nada a ver com Torá. Mas eles fazem também no Japão. Também não são com essas letras. No budismo, usa-se a força do membro sexual e também na Índia para trazer energia. Na Torá, fala que você tem que se circuncidar e não tem que usar a força sexual. Ela é anulada. O desejo de receber para si é anulado. Veja como essas referências, assim a gente vai matando todos esses cabalistas que querem misturar a Torá com essas impurezas. Mas existem relatos históricos, estou nem aí, eu estou para dentro da Torá entender o que a Torá está falando. Tá vendo? A Torá é que vai ditar a regra. Muito bem. Ensina que os nomes de Deus consistem de 3 soldados, tá vendo? Cada soldado se assemelha ao outro, e o nome de cada um é como o outro. Então, é dominado, todos estão selados com Yud, Re, Vav, Re. E como? É uma pergunta. As 4 letras de Yud, Re, Vav, Re podem ser permutadas de 24 maneiras diferentes, formando uma tropa, isso é, que Deus e Yud, Re, Vav, Re te abençoe. Vamos continuar aqui. De maneira semelhante, o segundo, que Deus e Yud, Re faça resplandecer o seu rosto, são esses 24 nomes do santo abençoado de maneira semelhante. O terceiro, que Deus e Yud, Re, Vav, Re te mostre, são esses os 24 nomes do santo abençoado. Ensina que cada exército, veja, celestial, com seus líderes e oficiais, tem 24. Então, se multiplica 24 por 3, que são os 3 nomes, e terás, então, um nome sagrado abençoado de 72 letras, que é a questão aqui que nós usamos, não é? Os nomes sagrados que nós usamos para meditação. Então, veja, a gente falou do Teli acima, agora nós estamos falando desses anjos, e aí são os 72 nomes sagrados que a gente usa para meditar, e essa meditação, deixa eu só puxar um pouquinho para baixo, estou vendo aqui para aumentar, incrível, onde está? Deve estar aqui atrás, achei agora. Então, esses 72 nomes, está vendo? Que vão estar, a gente vai fazer um curso, eu já tinha me proposto a fazer esse curso, houve alguma coisa que eu não entendi que a gente parou o curso. Então, cada um dos 72 nomes são energias, eles são criados exatamente na travessia do Mar Vermelho, que não é Mar Vermelho, é Mar de Juncos, que na verdade é a travessia no universo até chegar a Kadosh Baruch. Quando nós atraímos um milagre ou um acontecimento extraordinário, nós conseguimos chegar na presença divina e falar com Hashem. Hashem, então, manda o pacote,
Não é? Como eu disse para vocês, não é para fazer de qualquer maneira, tem que saber, tem que entender, e a gente está pipocando as pessoas falando dos milagres, para as pessoas verem que esses estudos não são de brincadeira. Por isso que eu pedi para botar. Essa moça, eu nem lembrava que esse menino tinha sido curado, e tem pessoas que foram curadas e ainda não falam, mas vão falar, porque a Shem vai puxar a orelha de um lado até sair do outro, aí a pessoa vai ter que falar, para honrar um Eita! vai ter que falar, vai ter que botar o ego para baixo, vai falar, Shem, tu és Deus maravilhoso, o Senhor curou o que o outro não curou, o Senhor fez o que o outro não fez, vai ter que dar o testemunho. Mas, enquanto tiver a orelha, fica quietinho, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece, então? Olha, maneiras diferentes, formando uma tropa, isso é o que Deus e o Yud-Heh te abençoe, tá vendo? Então, tudo vem da mão de Hashem. Inclusive, a gente já sabe que também o que o lado esquerdo faz também vem da mão de Hashem. Só que as intenções são diferentes. Existe a intenção para estudar a Torá, para amar Hashem, para a unificação de almas. Existe a intenção para a separação de almas. Né? Então, veja, quem faz os milagres é só Hashem. Nós não fazemos nada. Nós só estudamos a Torá, a energia vem dele, o amor vem dele, tudo é ele. Nós não fazemos nada, ninguém faz milagre nenhum, senão santo e bendito seja ele. Os sábios, as pessoas só são instrumentos de Hashem, que estão aqui com a Torá e podem ser acessadas. Mas tudo é feito pela energia da Kadosh Baruch Hu, tudo é feito por Hashem. Nós não temos poderes para nada, até o nosso falar é Hashem. Então a gente não pode querer, de forma nenhuma, achar que nós temos poder algum. Não temos. Quem tem é Hashem, basta saber acessar, ter bastante Torá dentro de você. Se você tem bastante Torá, bastante letra de Torá, essas coisas vão acontecer com quem se aproxima de você, porque você tem Torá, você tem força de Torá. Ninguém que não tem força de Torá, que não tem o alfabeto hebraico, lembre do menino que ele falou, Aleph, Beit, Gimel, e foi feito um milagre através da Kadosh Baruch Hu, porque ele falou das letras da Torá. Também aquele menino que gritou, ele gritou em hebraico, e ele sabia falar com o coração com Hashem. Então também a gente tem que saber isso, porque senão a gente também só fica rezando no coração e não estuda. Esses homens, depois começaram a estudar a Torá profundamente, se formaram em grandes mestres. Então não há desculpa, e a gente tem que compreender isso, que Hashem é que faz o milagre. Muito bem. Maneiras diferentes, formando uma tropa, isso Deus e o Yud-Heh te abençoe, de maneira sempre semelhante, segundo que Deus e o Yud-Heh faça resplandecer o rosto. A gente já leu até aqui, não é? 72 nomes do santo e abençoado. Veja, esses 72 nomes do santo e abençoado são anjos. Os anjos são mecânicos, são estáticos. Eles não podem curar ninguém se ele não for acessado. Como que funciona? Eu tenho que ter a fórmula certa aqui, eu tenho que saber a fórmula certa, eu acesso essa fórmula. Muitas vezes as pessoas ficam assim, vou rezar, eu vou ficar 3 horas rezando, eu vou buscar, que eu vou fazer jejum. Não. A gente, às vezes, reza quando a casa é mais complicado, mas Deus não precisa de toda essa reza para resolver nada. O Moshe, quando Avraham e Sara ficaram leprosos, ele falou, refuá, xeremaná, e pronto, eles foram curados, porque o poder não é da minha boca, nem da tua boca, o poder não é nosso, o poder é de Hashem, está nas letras hebraicas, e quando você tiver também com problema, pode falar refuá, xeremaná, e Hashem. Se você estiver ligado com as letras hebraicas, que estão ligadas a Shem, estará ligado a esses anjos, assim como também você pode estar ligado a anjos negativos e fazer milagres sem méritos, e aí você está enrascado. Você não tem estudo de Torá, você não tem noites de Torá, você não tem mérito, e você vai querer fazer algo que você não sabe, e aí quando chegar do outro lado você vai ser cobrado. Então, chegando lá, você vai falar, não, que eu era um grande profeta lá no mundo, eu fazia milagres aqui e ali, mas qual o estudo de Torá que você tinha? Cadê as suas madrugadas de estudo de Torá? Cadê o amor? Não tinha, eu fazia tudo em nome de fulano de tal, tudo foi ele que fez, eu não fiz nada, e aí eu fui pelo meu ego, aí vai falar, olha, você está com a dívida aqui do tamanho do universo, porque você não tinha
mérito para fazer isso, você foi pegando um monte de coisa emprestada, poderes emprestados, e agora vamos lá para mais 20 encarnações para você pagar tudo isso que você fez lá, sem conhecer essa Torá, sem conhecer profundamente esse nível de refletificação de alma. Então, tem que saber essas coisas também. Muito bem. E aí diz aqui que a gente já está aprendendo que existem esses 24 nomes sagrados e esses 72 nomes, e eles são derivados do versículo de Êxodo 14, 19 e 21. Está lá no nosso canal, como os nomes são formados. Está lá introdução à meditação, a gente explicando os nomes que são onde se pega a primeira letra do versículo, com a última letra do segundo versículo, e também depois se pega outras letras, as letras finais, com as penúltimas letras, algo assim, não lembro agora. Está lá explicando direitinho como é feito, e aí você vai poder fazer e saber como Moshe fez para abrir o mar de juncos. O que é abrir o mar de juncos? Abrir o mar de juncos é abrir a influência divina, abrir o amor no coração dos outros, é fazer a Torá brilhar com toda a força dentro da alma das pessoas. Essa é a verdadeira cura. Se um menino, uma criança está doente, e a Shem sabe que aquela criança vai ser um grande cabalista, a gente precisa de cabalistas, meninos que cresçam estudando essa Torá. Imagine o brilho que esses meninos, que são filhos de vocês, os mais novos, os netos, se eles aprenderem essa Torá, eles vão ser influenciados pelo lado negativo, mas se eles ficarem dentro da Torá, amanhã nós teremos rabinos fora do comum, cabalistas fora do comum, pelo mundo afora, e vão estar podendo ensinar essa Torá com muito mais excelência que nós ensinamos, e vão poder ajudar a equilibrar esse mundo. E que lá naquelas aulas nós sejamos alunos desses meninos, que dê tempo ainda da gente reencarnar, da gente começar a aprender essa Torá desde pequenininho, que a gente seja como aquele menino que fez com que o rabino que não acreditava em reencarnação fizesse o Shema. Quando ele entrou na sala, uma criança de 6 meses fez o Shema de Israel, ele olhou e ele ficou espantado, ele viu algo que ele nunca tinha visto na Torá. O Rambam com M, quando chegou no final da sua vida, ele falou que se arrependeu de não ter estudado os segredos da Torá, porque essa coisa é fantástica, esse estudo é fantástico, ilumina o nosso coração. Então, veja, para atravessar o Mar Vermelho, quer dizer que você está ligando todas as forças espirituais e você está entendendo que não é mar vermelho, mas é uma árvore sefirótica, porque são juncos, são canos, e você pode ser uma pessoa que traz a bênção para esse mundo, ensinando as pessoas sobre a Torá, sobre os seus tipunins, sobre tudo que ela pode fazer, ensinando as pessoas a não ser egocêntricas, entenderem que é Hashem que faz tudo, é Ele que faz eu falar, é Ele que faz você falar, é Ele que faz eu levantar, é Ele que dá força para a gente estudar de madrugada para estudar a Torá, é Ele que coloca todas as coisas, não há nenhum outro dele, porque é Ele que cria a vontade, Ele que cria o Hatson, e nós só temos que ser agradecidos a Ele, porque Ele é o único e verdadeiro Boreolam. Não existe nenhum além dele. Ele fala que não tem nenhum outro que ele conheça, nenhum outro junto dele, nenhuma força, nenhuma palavra minha, nenhuma palavra de ninguém. Nós apenas acessamos a Hashem, e pela sua misericórdia, ele manda os seus milagres. Porque ele é o único que é bom de todo, ele é o único que é santo de todo, ele alimenta todos sem exigir nada de ninguém. Nós somos imperfeitos, porque quando fazemos uma coisa, muitas vezes não somos igual a Hashem, queremos receber algo, um mérito, alguma coisa assim, e a gente tem que ter cuidado com essas coisas. A gente está botando os milagres lá no nosso canal para que as pessoas possam entender, porque duvidaram da força dessa Torá, duvidaram de que essa Torá é capaz e vai explodir de milagres para honrar o nome de Hashem, para ver que Hashem não é um Deus de brincadeira, não se brinca com o nome do Todo-Poderoso Deus de Israel e nem se fala contra a Torá. Quando você fala com o servo de Hashem que estuda essa Torá e que está colocando o nome de Hashem acima de todas as coisas, que dedicou toda a sua vida para a Torá, você ofende a Torá, ofende todas as letras que está nesse cabalista e ofende os céus, porque você não acredita na Torá desse cabalista e não acredita no poder de Hashem, que mudou a vida dessa pessoa para ensinar essa Torá. Então, deve-se honrar profundamente as coisas de Hashem, deve-se falar com todo o coração das coisas de Hashem, ainda que você veja uma criança que faça o Shema com 6 meses de idade, essa criança tem uma alma elevada e com certeza é um cabalista que está ali dentro.
Então tem que se honrar as coisas de Hashem. Porque se não fossem os homens de Hashem trazer essa Torá para esse mundo, as pessoas não entenderiam esses milagres e não entenderiam as coisas. Então, quando eu abri o livro para a pessoa que duvidou, caiu lá e falou assim: hoje vocês todos estão aqui na presença dessa Torá, do maior ao menor, e essa pessoa, ela ficou abismada, porque ela também trabalha com medicina. Eu falo, veja, está falando do DNA, está falando que todos que estão aqui sem obrigação de guardar essa Torá, todo esse mundo tem, e quando as pessoas não guardam essa Torá, elas vão ter problemas nas suas vidas, vão ter problemas na sua vida financeira, vão ter problemas na sua visão, vão ter problemas na sua saúde, vão ter problemas em todos os campos da sua vida, porque elas tentaram e não levaram essa Torá a séria. Ela bota essa Torá em segundo lugar e depois vem reclamar que tudo está sendo quebrado na sua vida. Elas não falam do amor de Hashem, elas não abrem a sua boca para honrar o Deus de Israel, elas só honram a Deus das suas bocas para fora, não coloca toda a sua força dentro disso, achando que Hashem, ele recebe qualquer coisa e que ele não aceita só o melhor que você pode oferecer a ele. Por isso ele fala que quando alguém falar dele da boca para fora, ou somente porque por aquilo que ele pode fazer, os seus milagres, e não honra porque ele é o Criador, ele que deu a vida, ele que dá o oxigênio, ele que faz todas as coisas funcionarem dentro de nós, e a gente não agradece a ele, todas as células estão organizadas, o sangue correndo, a gente não faz esforço nenhum, nosso coração batendo, nosso oxigênio entrando, nossa mente funcionando, nossos olhos vendo, e tudo é ele que faz, a gente olha para tudo como se fosse uma tela de TV e não agradecemos a Hashem. Não temos como pagar 1 minuto de construção, de nenhum minuto da nossa vida a Hashem, e não agradecemos, damos sempre o pior a Ele, porque sempre queremos nos colocar em primeiro lugar. Na minha vida está em primeiro lugar Hashem, em segundo lugar Hashem, em terceiro lugar Hashem, em quarto lugar Hashem, em quinto lugar Hashem, em todos os lugares tem Hashem. Porque ele é a única razão que tem que ser da nossa vida, e a gente tem que compreender isso para que todo o nosso corpo reverencie Hashem, que toda a nossa boca, todos os nossos lábios, ele possa engrandecer o nome de Hashem nas nossas vidas, para que a gente possa ver essa luz e poder honrar a Kadosh Baruch Hu, perguntando para Kadosh Baruch Hu: Hashem, eu fiz todo o melhor para você, e a minha casa é santa para você, o meu corpo é santo para você, os meus lábios são santos para você, ou eu estou seguindo o Senhor pelos meus interesses. Então aí você vai ver os milagres, e quando você vê os milagres, você fala deles, porque Hashem é Deus sobre todas as coisas. E diz ainda aqui, e quem serão os oficiais? Aqueles 3 oficiais que estão lá em cima. Aprendemos que existem 3 forças. Gevurah é o oficial de todas as formas sagradas. À esquerda do santo abençoado é Gabriel. Gabriel está em Biná, e ele que comanda todas as Gevurot. Ele é o anjo de fogo. E à sua direita, oficial de todas as forças sagradas é Mihael. No meio está a verdade, é Uriel, o oficial de todas as forças sagradas do centro. Cada oficial chefia 24 formas, mas não existe computo de seus soldados, conforme está escrito lá em Jó 25:3. Existe número para os seus soldados. Então, Iov, lá no livro de Iov é falado isso, existem números para os soldados de Hashem. Por que não existem números para os soldados de Hashem? Nós geramos os anjos. Quando nós fazemos algo bom, quando falamos de Hashem, quando falamos de coisas boas de Torá, quando estudamos a Torá, estamos fazendo Mihael, Gabriel, Nuriel e todos os anjos bons. Quando falamos coisas ruins, quando não falamos de Torá, quando deixamos de estudar essa Torá, estamos gerando anjos ruins, e esses anjos mesmo é que vão ter força com o nosso pecado para subir e nos castigar. Seremos castigados pelos nossos próprios erros, porque nós mesmos criamos anjos. Esses anjos negativos podem ser anjos para a vida toda e pode trazer problema para você a vida toda. Mas a Torá do Eterno, ela é sagrada e ela é santa, e ela pode mudar o teu tikkun, se você acreditar nela com toda a força, porque assim foi com Jó. Jó, ele estava num nível de tzadik muito grande, mas ele tinha muito ego, ele não reconhecia que tudo era de Hashem, e ele fazia tudo o que ele achava que era necessário, rezava, ia numa sefirote, ia em outra sefirote, sacrificava por ele, sacrificava para os filhos, sacrificava por todos, e ele tinha essa preocupação.
Aqueles que amam Hashem, sabem que Hashem é bom, sabem que Hashem vai cuidar de nós, basta que nós estudemos a sua Torá, levamos essa Torá com toda a força da nossa alma, com todo amor, o maior amor, e pedimos a Hashem para que ele dê esse amor para a gente e crie essa vontade, ratson dentro da gente de estudar essa Torá. Então, é assim que a Torá vai começar a brilhar dentro de você e todos os problemas vão desaparecer, não os problemas somente físicos, mas principalmente os problemas espirituais, toda a borra que ficou de Edom e todos os erros da idolatria que se cometeu. E ainda diz aqui que cada um vai ter cada forma, mas assim, então, que existe 70 mais 72, fazendo um total de 144. Vamos agora olhar aqui na explicação 112, que está falando aqui no Sefer Yetzirah, sobre essa construção. Então, aqui no 112, os 72 dentre os anjos e os 72 de Israel, mencionados no 94. O 94 vai falar que os anjos de Israel é a Sefirá Netza, vamos ver aqui, ó. Esses são os 36 justos que mantêm o mundo, a gente já estudou isso, que é a Sukkah, ou seja, essas almas, elas juntam os seus talites, não só os talites que são os talites físicos, mas a sua alma tem que ter um talite. Por exemplo, olha a responsabilidade, Hashem, ele se cobre com talite, a natureza é a cobertura do talite de Hashem, ele esconde Hashem, porque Hashem se escondeu na natureza, para que nós pudéssemos existir. E isso é falado que isso é o talite de Hashem. Eu não posso me cobrir com talite se eu não tiver com as intenções certas dentro de mim, se eu não tiver realmente adequado para botar e para ser um imitador de Hashem. Para ser um imitador de Hashem, eu tenho que ter aberto mão de receber para mim mesmo tudo, toda a honra, tudo é de Hashem, tudo é para o meu próximo, a ponto de eu ter uma força espiritual tão grande que eu não me apegue a carro, não me apegue a casa, não me apegue a ninguém, a não ser a Hashem. Eu não me apegue à minha saúde, não me apegue a nada disso, porque tudo isso, às vezes, pode ser destruído nessa caminhada espiritual, e a Jacob ficou mancando, Jó perdeu a sua saúde, outros também perderam a sua saúde, mas Hashem, ele sabe o que está fazendo e ele vai trabalhar com cada um dessa forma. Abrindo mão de receber para você mesmo, estando no nível de que você sabe que você vai sair do Egito, o Eterno falou, não leve nada de valor, segure somente o seu cajado na mão, somente coisas que você pode levar na viagem, porque essa viagem é quando você atravessa para o outro lado e nada desse mundo você vai levar. O que você vai levar vai ser a letra Vav, o cajado das letras que a gente vai ver como se une agora, e o que você fez nessa vida, e isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria, por isso se volte para a Torá do Eterno com todo o teu coração, com toda a tua alma, com tudo o que você pode, se arrependa perante o Eterno, peça perdão por tudo que você possa ter cometido de avodazará, ou daquilo que você não valorizou o nome do Eterno, ou aquilo que você não fez o seu melhor, não é? E aí você vai se voltar totalmente para o Eterno, até que a sua alma, os seus neurônios, o seu órgão, o seu sangue, o seu membro sexual, a sua visão, a sua respiração e tudo que você só pense em estudar essa Torá e amar o Eterno acima de todas as coisas. E aqui ainda explica que o lulav corresponde à medula espinhal e é ligado ao órgão sexual, que é Yesod. Então, essa é a explicação que a gente tem aqui para a nossa Torá, não é? E vejam, ligadas a essas 144 forças, são ligadas a essas sefirotes e que estão ligadas lá à questão de Yesod. Disse ele ainda, não é o caso, pois quando Israel traz um sacrifício diante do Pai deles, nos céus, estão unidos, isso é, unificados de nosso Deus. Ou seja, a unificação das almas, a gente como estudante de Kabbalah, nós acordamos de manhã, fazemos meditações, vamos na casa das pessoas, porque é possível, isso se chama de viagem astral, e a gente vai abençoar as pessoas, e a gente vai na casa de cada um dos nossos alunos que estão com problemas, e aquele que a Hashem lembra a gente na hora, às vezes a gente não lembra, então a gente vai lá e faz o nosso trabalho espiritual, reza pelas pessoas, e é como se nossas almas estivessem lá mesmo, porque tudo é ligado por um só Deus. Então é isso que a gente faz, é isso que a gente tem que aprender a fazer. No versículo 109, aqui na parte 109, porque um sacrifício é chamado Corban.
qual é o significado aproximar? Aqui é uma pergunta, porque aproximar é a forma de santo poderes, veja, porque aproximar as formas dos santos poderes. Os santos poderes são poderes de cura, não são poderes de idolatria, são quando você une todos os lados e você faz tudo corretamente, Hashem, não para se engrandecer, não para ser melhor que ninguém, mas para amar as pessoas, e que as pessoas possam achar através de você uma Torá, uma Kabbalah, algo que elas nunca viram em outro lugar, porque é responsabilidade do cabalista trazer para as pessoas o melhor do seu Deus. E o meu Deus, ele tem o melhor de todas as coisas para vocês, ele tem o melhor tesouro, desde o momento que vocês renunciem a tudo que não é amar ele e colocar toda a realidade que é ele em todas as coisas. Deus, ele não se manifesta num lugar nem outro, ele é tudo, ele está atrás do tudo. A célula menor que tem no meu corpo está viva porque ele está lá dentro, ele está dentro das minhas palavras, ele está dentro do meu coração, assim como dentro do coração de todas as pessoas, dentro de todos os locais, mas as pessoas não conseguem perceber que elas só vivem por causa do poderoso Deus de Israel, e elas deixam os seus egos cobrirem todas as coisas, e elas falam que conseguiram isso ou aquilo, quando nem elas puderam se formar e nem existir, se não fosse pela Kadosh Baruch Hu, a qual eles não honram com toda a sua alma, dando sempre o pior dos seus estudos, dando sempre o pior das suas palavras, não colocando a Shem acima de todas as coisas. Então eles botam seus filhos, seus parentes, e não fazem como Abraão fez, que largou todas as coisas, tudo que ele tinha, sua terra, seus parentes, sua parentela, seus pais, para ir servir a Shem de todo o coração e alma, e assim a Shem honrou. Aos 99 anos, ele pôde, então, ter um filho chamado Yitzhak, que deu prosseguimento à sua linhagem espiritual. Então, Yitzhak teve Yaakov teve 12 filhos, que até hoje representam os meses do ano, e que todos nós podemos buscar essas forças, porque através desse Deus também nasceu o rei Davi, e o rei Davi, ele foi quem fez os terrilins, para que todos nós pudéssemos nos alegrar quando nossas almas estivessem rasgadas pelo pecado, quando nós estivermos longe de Hashem, então nós podemos nos voltar, ou através do estudo desses terrilins, ou falando de todo o coração. Mesmo quando traduzido, esses terrilins ajudam as pessoas a entender que a Kadosh Baruch Hu, ele não desampara ninguém, e que nós nunca poderemos pagar, nem por um minuto de vida. Estou tirando a construção de tudo, o espaço que nós nos movimentamos, a quantidade de ar que nós respiramos, a quantidade de células que estão trabalhando para que o nosso corpo funcione, tudo que existe é Hashem, tudo funciona só por causa de Hashem, e a gente não dá o valor devido a Hashem. Que Hashem nos ensine a valorizá-lo com todo o nosso coração, que a gente possa trazer o melhor presente para ele, o melhor estudo, o melhor do nosso coração, que nós possamos baixar a nossa cabeça hoje, nesse dia, estamos perto de Yom Kippur, e que nossa alma sobressaia sobre o nosso corpo, que a nossa força e a nossa voz seja sempre para fazer o melhor para o nosso Deus, porque o nosso Deus já fez o melhor por nós, ele nos deu a possibilidade de viver, ele nos deu a possibilidade de existir, e ele é o Deus sobre todas as coisas, não há outro além dele. Ele não precisava que nós existíssemos, ele não precisava que seres tão problemáticos, inferiores existissem, mas algumas pessoas falam que Hashem amou tanto o mundo que deu alguém para morrer. Não, Hashem amou tanto o mundo que ele fez o que nós chamamos de tzitsum, um buraco dentro dele mesmo, e ele se anulou, e ele não botou o seu poderio para dominar ninguém, e ele fez as nossas almas, e deixou a tua alma, se você fechar o olho agora, deixou essa alma que está dentro de você, definir se ele vai ser seu Deus, ou se essa escuridão externa vai ser o seu Deus. Então, Hashem quer o melhor para você. Quando ele manda você estudar essa Torá de noite, quando ele manda você construir algo, é algo para a sua alma. Acredite nele, porque ele nunca falha. Ele nunca falhou, e ele nunca falhará. Então, preste atenção, gente. Aqui, o que é Corban? É aproximar a forma dos santos poderes. Está, portanto, escrito Ezequiel 37:17, e aproximar uma da outra, de modo a formarem um só bastão. Lado direito, lado esquerdo, parte central, é formado só um bastão. E se tornaram uma só na sua mão. Por isso que o sacrifício é chamado fragrância agradável.
A fragrância agradável é quando você estuda a Torá e quando você fala para Hashem, olha o que eu estou fazendo, meu Deus e meu Pai. Hoje a Terezinha falou, uma alegria muito grande que ela conseguiu aprender 2 letras e 2 palavras, e eu fiquei muito feliz, porque olha que coisa bonita, como que a alma dela ficou feliz por ela ter aprendido. Isso é amor por Hashem, isso é querer Aprendi a construir. palavra toda, Shema Israel, toda a palavra aprendi. Que bonito. Escrever, né? Muito bonito. Continuando, porque o sacrifício é chamado de fragrância agradável. A fragrância está apenas no nariz, preste atenção. A fragrância está apenas no nariz, o sentido do olfato dá-se por intermédio da respiração. Isso não está em parte alguma senão no nariz. O que é o nariz? Vamos ver aqui no 115. Então, aqui no 115, vai explicar aqui. Que vai estar explicado no Sefirah Yetzirah, mas o nariz eu posso adiantar para vocês que é Sefirah Yesod, não é? É que vai receber, porque ali fica guardado toda a tua vida, tudo que você fez, a intenção do seu coração, qual a intenção que você está nessa aula, se você está aqui para aprender de Hashem, se você está para doar para Hashem, se você está para salvar outras almas, ou se você está por você mesmo, você tem que mudar essa intenção, porque é ali que é definido todos os tikkunim. Exatamente Yesod, ela vai jogar essa energia então lá para cima e todas as intenções do ser humano vão ser analisadas. Então, agradável, Nishoar, significa apenas descer. Está, portanto, escrito no Levíticos 9:22, e ele desceu, e o Targum traduz isso como Venashit, que tem a mesma raiz que Nihoar. A fragrância, espírito desce, a fragrância de Hashem desce, a parte masculina desce e se unifica com aquelas formas sagradas que você baixou, aqueles vasos de pensamentos bons, aqueles anjos positivos que você mesmo cria, aproximando-se através do sacrifício. Por isso, um sacrifício é chamado Corban, aproximação. Vou continuar aqui. Existe um nome que é derivado dos 3 versículos de Êxodo, do 14, 19, 2, e viajou, e voltou, e estendeu. Esse versículo a gente vai olhar agora, não vamos olhar, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos olhar lá, Êxodo 19 ao 21, que é onde está codificado os 72 nomes sagrados, o mensageiro de Deus que estava à frente do exército israelita. Agora se moveu a seguir atrás deles, e a coluna de nuvem saiu da frente dele, assumiu um lugar atrás dele, e viajou e voltou e estendeu-se. 119, 19, 21, 114. Vamos olhar aqui, para ficar mais fácil. Vepesiquita, Zotrá, sobre Êxodo 14, 21. Êxodo Zohar, vocalização. Na verdade, é aquilo que eu já tinha explicado, que vocês podem ver lá no canal, onde eles pegam os nomes e vão explicar aqui do 14, 21, pegando esses 3 versículos, né? E aí eles vão pegar os nomes e vão trançar esses nomes. Aqui no 19, vai se pegar a primeira letra, e vai lá no 20, pega a última letra, e assim sucessivamente vão se formar os 72 nomes dos anjos. Só olhar lá que está lá, é isso que está falando aqui. Então, nós temos que ter a habilidade de fazer isso. As letras do primeiro versículo e a viajou estão dispostas no nome da mesma ordem e que se encontram no versículo. As letras do segundo versículo e voltou estão dispostas no nome em ordem inversa. E as letras da terceira passagem, estendeu, estão dispostas no nome na mesma ordem em que ocorreu o versículo, no caso idêntico ao primeiro versículo. É aquilo que eu falei. Vai pegar essa primeira letra lá do versículo 19, vai então para a última letra do versículo 20 e vai para a primeira letra do versículo 21. Percebeu? Primeira letra do versículo 19, a última letra do versículo 20 e a primeira letra do versículo 21. Como vai ser a outra parte dos outros anjos?
porque tem anjos de direita e de esquerda. A última letra do primeiro versículo, a primeira letra do segundo versículo, do 19, e a última letra do versículo 21. E assim vão ser todos os 72 nomes. Um dia a gente faz isso, a gente pode ver com mais facilidade. Cada uma desses versículos contém 72 letras. Por isso, cada um, tá vendo? Além disso, cada um desses versículos tem 72 letras. Olha que coisa incrível, perfazendo, então, exatamente o sinal que a gente tinha visto hoje de manhã, eu fiz vídeo com todo mundo, que deu 666 vezes 3, deu 1984, não, 1998, que foi 3 anos depois, não é? 3 anos depois, que a Torá foi liberada, foi isso que deu no número 666. Depois eu estava pensando aqui sobre várias coisas, porque deram outros números, e aí eu descobri que eu posso fazer o seguinte, e aí 6 vezes 6, e vezes 6 novamente, ou simplesmente 6 ao cubo, que vai me dar exatamente 216. E aí, 216 exatamente 3 vezes a palavra Hesed, de bondade, que é 72, que é formado também por esse nome, mas que também é a Sefirá Gevurá. O nome da Sefirá Gevurá, ela tem gematria 216. E aí, então, foi mais ou menos o que a gente viu hoje, que a gente tem que ter cuidado, mas também tem que saber que a Gevurá é 3 vezes a bondade. Se a Shem usa de Gevurá com você, porque ele tem misericórdia de você e quer que você volte para o bom caminho. Quanto maior a pancada, maior vai ser a dor e mais rápido você vai correr. Assim, quando uma pessoa está no lombo de um cavalo e ele quer velocidade, ele bota, então, uma força na pancada que ele vai dar no cavalo, o cavalo sente aquela dor e corre muito mais rápido. É por isso que no Terrilim diz que você não deve ser nem como burro, nem como cavalo, que você tem que correr com todas as forças antes que esses tapas venham sobre você e que você possa se assustar perante a presença divina, e a Shem vai bater por dentro, e ele vai bater também por fora, caso por dentro não adiante, e até que ele, por baixo da roupa, perdão, e depois ele vai bater por fora. Isso significa que não tem nada de ruim em Hashem, mas nós que não conseguimos pegar as fagulhas divinas de forma adequada, e acabamos, então, alimentando as forças impuras, damos forças a esses anjos que nós mesmos criamos, também Sheidim, que nós mesmos criamos, por causa do nosso pecado, e o nosso pecado é o desejo de receber para nós mesmos, sem a intenção de doar para Hashem, ou doar para o nosso próximo, onde nós nos apegamos a essa vida com todas as forças, e nos esquecemos que aqui estamos de passagem, e não colocamos essa Torá em prática, não estudamos essa Torá com uma devida atenção, com a devida construção, copiando ela tão cuidadosamente, como se nós estivéssemos limpando aquilo que nós mais amamos. Imagina um cara que gosta de um carro, ele tem aquela Ferrari, ele cuida dela, ele passa o pano nos mínimos detalhes, e ela quer que ele brilhe muito. Ou aquela pessoa que gosta de fazer uma comida, quer que todo mundo goste da comida, faz a melhor comida porque está preocupado com o que as pessoas vão ver, ou sentir, ou comer, ou aqueles que querem fazer uma casa tão linda que todas as pessoas que entrem possam falar, olha como que sua casa é bonita. Pense que a Shem quer olhar a sua alma, ele quer ver a sua alma limpa por essa Torá, então límpia é uma obrigação sua estudar essa Torá, porque somente a Shem e a Torá pode limpar a sua alma. E aqui, então, está ainda explicado. Por isso, cada um dos nomes derivam dessa 3 sentenças, e viajou e voltou e estendeu. Contém 3 letras, são esses os 72 nomes, que emanam e se dividem em 3 sessões, 24 em cada sessão. Sobre cada uma dessas sessões está um oficial superior. Cada sessão tem 4 direções para guardar, leste, oeste, norte e sul, são também essas que representam as 4 letras do nome divino, são por isso distribuídos 6 para cada direção. As 4 direções, portanto, possuem um total de 24 formas, isso é verdadeiro na primeira sessão, bem como a segunda e da terceira, todas estão seladas com Yud-Kei Vav-Kei, que não existe outro Deus além dele, o Deus de Israel, o Deus vivo, Shaddai, elevado, exaltado,
que mora na eternidade das alturas, cujo nome é santo. Yud-He-Vav-He, abençoado seja o nome da glória, da bondade, da força de seu reino para todos sempre. Ou seja, a sua glória, a sua vontade e a sua questão de ser quem ele é. Ou seja, a sua kevod. Glória é kevod, a sua bondade, a sua kevod e a sua grandeza. O Rabino Ahilai sentou-se e explicou qual é o significado do versículo Deus e Yud-He-Vav-He é rei, Deus, Yud-He-Vav-He foi rei, Deus e Yud-He-Vav-He será rei para todos sempre e sempre. Esse é o nome divino, Shem Hamiporesh, ao qual foi concedido, permitido para a permutação, ou ser permutado e falado. Está, portanto, escrito em número 6:27, e colocado em meu nome, e colocarão os meus nomes, que é o Ivarir e Radonai Veshmereha, é o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Isso significa que quando a gente está fazendo a benção araônica, vocês estão recebendo sobre vocês todas as energias, todas as forças desses 72 anjos, e que esses 72 anjos vão proteger vocês, vão proteger de forças que vocês nem imaginam, como a Shem está com exércitos ao lado da casa de vocês, a casa de vocês vão ser cheia de luz, os anjos de luz, os tzadikim vão entrar na casa de vocês vão conhecer uma Torá que vocês nunca viram, vão conhecer Deus de uma forma tão próxima que vocês nunca viram, vocês vão ver além de milagres, vocês vão ver Deus em todas as coisas, em todos os seus caminhos, a ponto de exaltá-lo a cada minuto, agradecendo ele por ter nos criado e nos feito, e nunca exigindo nada dele, nem recriminando ele por nada, mas sempre agradecendo a Hashem, porque ele é Deus sobre todas as coisas. E ainda continua, refere-se ao nome que contém 12 letras, e o nome usado na bênção sacerdotal, que Deus te abençoe, que são 3 vezes o Yud-Kei-Vav-Kei, como vimos acima, como contém 3 nomes, cada qual com 4 letras, fazendo um total de 12 letras, porque o tetragrama tem 4 letras, não é? E, então, a gente vai multiplicar essas 4 por 3, vão dar 12 letras. Suas vogais são Iafal, Iafoel e Iafon. Vamos ver aqui no 117, que tem a explicação. Se o preservarmos se o preservarmos ou mencionarmos em santidade, tá vendo? Preservarmos a Torá, estudar a Torá, porque se estuda a Torá para preservar, cada letra que não pode ser mudada, não pode ser como as pessoas fizeram, que traduziram, que falaram que era uma coisa que não é. Tem que se ter cuidado quando a gente vai estudar um texto de Torá, a gente não se filia dentro da tradução. É bom que a gente pegue uma letra e copie, ou 2, ou 3, é melhor do que a gente fazer uma tradução errada, entender alguma coisa errada, para que a gente possa entender essa Torá com toda a plenitude, com toda a verdade. No alfabeto hebraico não tem vírgula, ponto e etc., mas a gente tem lá as letras, não é? E sabe-se lá que cada letra não pode ser tirada. Existe uma condenação que a Shem fala que não é para aumentar e nem é para diminuir. Em outros livros fala, estava escrito, porém eu vos digo, isso é pecado e afronta contra o Deus de Israel, isso é pecado contra a Torá, porque lá está claramente escrito que não vai aumentar nem vai diminuir, então não se pode fazer isso de forma nenhuma. A Torá é um livro sagrado que foi escrito num idioma sagrado, por isso que ela fala desse idioma, nos seus mais profundos pensamentos divinos, porque essas letras têm vidas, elas são pensamentos espirituais, elas formam cada ser humano, cada animal, cada planeta, cada mês, cada coisa e questão, cada objeto, cada questão, cada ser, seja ele temporal, atemporal, seja ele espiritual, foram criados por essas letras e todos eles estão no mundo da criação. As letras também são criações, mas são santas, somente através da organização delas, através do estudo profundo da Torá, do amor a Hashem que ele pode criar no seu coração. Por isso que o rei Davi fala que Hashem renove o seu coração, por isso que ele fala que Hashem deu um novo coração para ele, uma nova alma espiritual, para que ele tenha força para vencer o seu Yetzer Hará. Tudo aquilo que te afasta da Torá é o seu Yetzer Hará. Quando você não pega essa Torá para estudar, quando você procura outros caminhos, quando você não valoriza o Deus que te deu toda essa vida e te deu a vida para estudar essa Torá, então você se afasta da divindade e troca a divindade por coisas desse mundo, e Hashem
ele dá outro conselho para você, que você se apegue a essa Torá de noite, possa valorizar a vida que ele te deu, e essa vida que ele te deu possa ser usada em benefício do seu próximo, em benefício da Torá, para construir um mundo da Torá, porque somente através da Torá o mundo será salvo. E não somente isso, mas seremos amados acima e abaixo, imediatamente respondidos e ajudados. Esse é o nome explícito que estava escrito na testa de Arão, né? Um nome explícito de 72 letras, um nome explícito de 12 letras, foram concedidos pelo santo e abençoado ao anjo Mesamariá, que está diante da cortina. Ele o concedeu a Elias no Monte Carmelo, e com ele Elias ascendeu e não provou a morte. Elias ele estava diante do povo de Israel. Então Elias ele correu, fugindo de Acabe e Jezabel. Ele viajou 40 dias e 40 noites por isso que Moshe fez 40 dias e 40 noites.